A gente continua aqui o nosso bate-papo com o Lauro Volaco, consultor que atua na área aí de gestão, desenvolvendo ferramentas, consultoria, ajudando o pessoal a ser mais empreendedor, a empreender melhor, principalmente. Porque não é só a questão de empreender mais, é ter, como você falou, mais resultado com menos esforço, né? Exatamente, é ser eficaz. Você tem que usar o menor esforço para ter o máximo resultado. A gente vê, né, muitas experiências aí no Brasil, o projeto Empreender, o Sebrae fazendo um trabalho aí, né, com os pequenos e micro empreendedores, aulas nas escolas. O brasileiro apanha ainda com essa questão do empreendedorismo. Nós não temos essa cultura, né, diferente de alguns outros países. A gente sofre para empreender, né, Lauro? Sim, sem dúvida. E um outro aspecto nessa linha que você está abordando é que muitos professores têm uma teoria muito boa, mas eles não têm nenhuma vivência prática. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Um professor da PUC, lá em Curitiba. Nós estávamos discutindo sobre manutenção produtiva total. É uma ferramenta de gestão para a área de manutenção. E aí ele estava contando as dificuldades que ele tinha para prender a atenção dos alunos e etc. E que ele não despertava o interesse que ele gostaria, apesar de ser algo que todos os alunos iriam precisar. Aí eu fiquei curioso e disse, olha, será que eu posso assistir uma aula sua? A aula que você quiser, sobre esse assunto. E não vou interferir, não vou perguntar, não vou fazer nada. Só vou assistir a tua aula. E depois, dependendo do nosso desenvolvimento, eu vou te dar uma sugestão. Aí ele gostou, assisti a aula dele e realmente muitos alunos saíram mais cedo, não prestavam atenção, conversavam. E eu achei que a turma era indisciplinada. Bom, o material didático que ele tinha era muito melhor, muito mais rico que o meu. Eu reconheço isso. Só que ele não tinha nenhum exemplo prático. Tá. Então, o que eu fiz? Exatamente a mesma matéria que ele deu, eu dei também, logo em seguida. Logo em seguida, eu digo alguns dias depois. Só que daí eu fui mostrando exemplos práticos que nós tínhamos vivenciado dentro daquele assunto. Olha, teve gente que perdeu o ônibus para ir embora. Por quê? Você não está simplesmente teorizando, você está mostrando que a teoria te ajuda a encontrar soluções brilhantes. Exatamente. O conhecimento como solução, mas o conhecimento aplicado, né? Exatamente. E como é que faz? Empreender é um dom? Não, você aprende, né? Não é só... Tem gente que nasce para empreendedor, mas quem não nasceu aprende também, né? Exatamente. Isso é como liderança. Tem muita gente que fala que para ser líder você tem que ser nato. Não, você pode desenvolver. Nós mesmos no Instituto temos 29 módulos só na área de liderança. Que bacana. Então, você pode usar liderança em vários aspectos. Qual que você vai aplicar? É aquilo que a empresa tem maior carência. Você não vai aplicar todos aqueles módulos. Você vai aplicar aquilo que é necessário. Você não pode gastar o dinheiro da empresa e o tempo da empresa e das pessoas para você descarregar os teus treinamentos. Você tem que ver o que vai ser mais prático. É o fazer mais com menos, aplicado nos dois sentidos. E aí, no caso, por exemplo, a gente vê aí um dos, né, dos motivadores do nosso papo aqui, foi a questão do trabalho que você faz, porque nós temos aí, né, um amigo em comum, que é o Dr. Ricardo Biselli, que é meu médico, é endocrinologista, e é genro do Lauro. E ele que contou desse trabalho que o Lauro começou a desenvolver em clínicas médicas e odontológicas, percebendo que médicos e dentistas são ótimos médicos e dentistas. Nem sempre são ótimos gestores da empresa clínica ou consultório médico odontológico, né? Perfeito. Quer dizer, foi o que você começou ali na questão doméstica, na dor do cliente dentro de casa. Perfeito.
eu, durante anos e anos que os dois eram casados, minha filha com o Ricardo, né? Minha filha é cardiologista, Fernanda Bizelli Volaco, eu não interferia quando eles falavam alguma coisa de trabalho. Primeiro, porque não me perguntavam. Exatamente. Segundo... Sogro palpiteiro não, né? Segundo, isso é coisa de porque sogra. Eu não via muita razão de eu interferir em nenhuma área que eu não domino. Não domino tecnicamente como médico e como endócrino e cardiologista, mas eu domino como gestão. E uma ocasião eles estavam falando sobre uma dificuldade que era repetitiva e que era a contratação de uma assistente ou de uma secretária. Quando eles encontravam alguém, a impressão que eles passavam era que essa era a pessoa mais especializada do mundo, a melhor secretária do mundo e etc. E muitas vezes eu ouvi que eles estavam dispensando aquela pessoa que era o máximo. Isso aconteceu uma vez, duas, sei lá quantas, mas um belo dia eu resolvi entrar no circuito. Falei, será que o problema está na secretária, na assistente, ou está em vocês? Porque são boas e daqui a pouco não são. E como eles têm uma abertura enorme, são duas pessoas inteligentíssimas, nós começamos a conversar sobre esse assunto, mas sem ainda a conotação de algum tipo de treinamento, mas para podermos nos embasar para discutirmos aquilo, né? E acabamos usando a ferramenta do SWOT, que é pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, para conhecer a clínica, mas aí conhecendo mais tecnicamente. Isso numa entrevista final de semana, sábado à noite, com o Ricardo e a Fernanda. Esse assunto se prolongou no domingo, nós fomos levantando mais informações e aquilo foi de uma riqueza enorme de detalhes que eu não percebia que podia acontecer lá. E na segunda-feira, eu estava aqui em Ponta Grossa ainda, passei a manhã toda no consultório. E aí, sim, fazendo um SWOT com a secretária, vendo durante 1 hora, analisando tempos, movimentos e métodos, quais eram as formas dela atuar, o que era bom, o que era ruim, e fui seccionando por tempos curtos o que ela fazia e como que ela tratava as pessoas no telefone, as que estavam fisicamente ali, as dificuldades que ela tinha e etc. Isso foi de uma riqueza enorme para todos nós. E com a entrevista que eu fiz com ela, usando o SWOT, nós fomos vendo que tinham pontos tão fortes dela que nem o Ricardo nem a Fernanda sabiam. E tinham também alguns temores, que se você não sabe que existem, você pode estar até perdendo o funcionário por não perceber isso. E também vou citar um exemplo bem simplesinho, mas que mostra que você precisa ter um grau de liberdade, de contato com quem você trabalha junto para que essas coisas aflorem. Eles iam mudar a clínica deles de uma casa para um prédio. E era no 6º andar. Ela estava morrendo de medo. Por quê? Ela tem aerofobia. Então, ela estava desesperada. Pânico. Até querendo sair da empresa. Aí, o que o Ricardo fez? Convidou para ela ir no prédio, subiu com ela até o 6º andar, mostrou a clínica, acabou com o medo dela. E aquela funcionária que poderia ser um problema, é excelente funcionária, o desempenho dela é espetacular, e hoje, em vez de eles terem uma assistente, tem 2. Então, quer dizer, e são coisas que você não imagina, porque como é que vai te passar pela cabeça que um funcionário não vai querer até talvez perder a vaga de trabalho por causa disso? E o funcionário também ele fica constrangido de dizer, né? Certíssimo. E a partir disso você começou aí a desenvolver a ferramenta e está aplicando esse treinamento em clínicas médicas, odontológicas e prestadores de serviço em geral. Ainda não abri meu leque para muito mais coisas.
porque várias outras oportunidades foram aparecendo. Por exemplo, o médico e o dentista, eles não foram preparados para serem gestores, como nós já falamos, mas eles têm que gerir. Exatamente. E eles não gostam, porque, além de não terem sido preparados, eles perdem o tempo em uma coisa que poderia ser muito mais bem aproveitada se eles estivessem usando os conhecimentos que adquiriram na escola, de medicina e de odontologia. Então, o que nós percebemos que podia ser feito? Mas se eu for fazer isso, eu vou perder muito tempo, fazer análise fazer uma gestão disso. Eu falei, você não precisa fazer. Nós vamos desenvolver uma atividade chamada autogerenciamento. Quem vai fazer isso no dia a dia vai ser a secretária assistente. O que vocês vão fazer? De vez em quando, num dia aleatório, analisam o que foi feito e fazem uma auditoria. Se tiver alguma coisa errada, vai para trás e já se prepara para frente. Mas se não encontrou nada errado, na semana que vem, e quem faz o autogerenciamento são as duas assistentes. Que bacana! E você já tem cases de sucesso aí. Sim. Nós temos um outro, saindo da esfera da clínica do metabolismo, nós fizemos um trabalho numa clínica odontológica em Jaraguá do Sul. E eu vou citar poucas coisas, mas eu vou citar uma fortíssima, né? Eles tinham vários dentistas e 3 assistentes. E dessas 3 assistentes, 2 se entendiam muito bem e essas 2 odiavam a terceira. E a própria dona da clínica tinha dificuldade para tratar com essa terceira pessoa. Uma das coisas que nós vimos é que ela não precisaria ter aquela funcionária, desde que as outras absorvessem. Como é que elas iriam absorver? Trabalhando mais? Não. Fazendo melhor, tendo um desempenho melhor do que elas tinham. E nós fomos, então, ajustando essas coisas. Eu passei um dia inteirinho dentro da clínica deles, fazendo esses estudos, para irmos vendo quais eram as alternativas para eles melhorar a performance. Em 4 meses, eles dobraram o faturamento. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. Quando eu soube, eu mesmo fiquei admirado. Não esperava que fosse uma ferramenta tão forte. Agora, é por minha responsabilidade que eles dobraram o faturamento? Pode ter certeza que não. Agora, eles aprenderam a técnica e foram aprimorando e melhorando o resultado. E um resultado melhor puxa outro e assim por diante. Não, e imagine a melhoria, a qualidade que eles ganharam no clima organizacional, tirando esse elemento desagregador, né? Foi impressionante, dá gosto de você ver no aspecto físico, no rosto principalmente, das pessoas que trabalham na clínica, o prazer que eles estão tendo em trabalhar. E uma solução tão simples. Essa solução foi muito elementar, mas nós fizemos várias outras coisas que foram ajudando também a melhorar essa performance. Uma delas foi que eles migraram da classe C e D para A e B. Ah, tá. Então, isso também deu um impulso enorme. Só que eles tiveram que se preparar para atender pessoas mais sofisticadas, pessoas mais exigentes. Então, tudo passa a ser um aprendizado contínuo. Nós usamos bastante a filosofia chamada Kaizen. Conhece Kaizen? Kaizen, você vai aprender já e vai ser professora. Kaizen chama melhoria contínua. Ah, tá. Então, o que é o Kaizen? Espera que você faça grandes soluções uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses? Não. É você fazer pequenas melhorias de uma forma tal que o dia de hoje tem que ser melhor que o de ontem. O dia de amanhã é melhor do que o de hoje. E assim por diante, com pequenas melhorias. Mas só que todos da empresa fazendo isso, o resultado é imenso. E o sucesso chega bem rapidinho. Muito. A curva é impressionante. Lauro, e quem quiser
conversar com você, bater um papo aí sobre esse teu trabalho, essa consultoria, como é que te acha? Ok. O jeito mais fácil é pelo WhatsApp. Tá. 41 988 14 81 22. Joia, a gente deixa aí no GC para o pessoal. Daí depois a gente passa site, redes sociais e tal. E pessoal que queira aí um papo, uma conversa para ver se é o caso de uma consultoria, é só entrar em contato. Só entrar em contato comigo. A gente pode até fazer um pré-diagnóstico por telefone. Claro, isso não substitui uma visita e um diagnóstico mais profundo. Mas a gente já pode ir para a clínica com uma ideia muito melhor do que pode ser desenvolvido e já prepararmos uma agenda que tenha melhor resultado para ela. Tá certo, Lauro, muito obrigado. Adorei o nosso papo, parabéns pelo teu trabalho e continue melhorando aí a vida das empresas e dos empreendedores. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Obrigado. E a gente vai continuar aí no próximo bloco falando sobre desenvolvimento, como é bom falar de progresso, de melhoria, de coisas que otimizam, né? Vamos saber o que melhorou no cenário econômico, principalmente nosso aqui, local, regional, fazendo uma nova avaliação aí, como é que foi o último semestre, conversando com o consultor e professor Nelson Canabarro. É um instante só e eu já volto, não saia daí.